A imagem está muito fechada nessa tela com pontinhos brilhosos em movimento. São os pontinhos dos catódicos de uma velha TV de tubo. Bom, velha para nós hoje, porque certamente era novíssima quando essa imagem foi filmada. Enquanto esse monte de pontos justapostos, sem definição ainda, se movimenta na nossa frente com um brilho que até dói na vista, nós ouvimos The Star Spangled Banner. E quando a câmera se afasta, a gente entende que é noite, talvez madrugada. Nós estamos numa sala e esse cara dormiu na poltrona, de frente para a TV ligada. A programação do canal tinha acabado e as imagens na tela eram símbolos nacionais americanos que iam trocando de lugar enquanto o hino nacional anunciava o encerramento da programação. Agora entra estática, chuviscos com um chiado no fundo. O cachorro da família anda pela casa, sobe as escadas, lambe a cara da filha mais velha da família, rouba o saco de salgadinho dela. Depois ele entra no quarto dos mais novos e acaba acordando a filha pequena. Ou talvez outra coisa tenha acordado Carol Ann. Uma menininha de cabelos muito lourinhos. Ela desce as escadas usando um pijaminha de listras azuis e pantufas. Ela tá com um olhar fixo na TV que não tá passando nada. A Carol Ann se posta na frente do aparelho e começa a conversar com ele. Ela sorri, ri, fala alto e acorda todo mundo na casa. Mãe, irmão e irmã da Carol Ann descem para ver o que está acontecendo. O pai, o Steve, estava sentado ali do lado e olha intrigado para a menina. Uma coisa muito errada está acontecendo aqui. É o início do primeiro filme que me assustou de verdade quando eu era adolescente. Eu não estou falando só de medo, criança. Eu estou falando de susto mesmo, em vários momentos. Essa cena que eu acabei de dizer vai se repetir mais tarde no quarto do casal, quando a menina começa a conversar com a TV de novo e esses raios estranhos, fantasmagóricos, vão surgir dela. A casa é assolada por uma espécie de terremoto. O casal e o filho mais novo, os pequenos tinham ido dormir no quarto dos pais com medo de sombras, raios, trovões na noite tempestuosa. Bom, todos eles acordam muito assustados, olham para Carol Ann de frente para a televisão. Ela olha de volta para eles e diz uma das frases mais marcantes do cinema de horror até hoje. Eles estão aqui. Criança, a gente está aqui para falar de Poltergeist, mas é impossível falar desse filme sem falar de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Os Caçadores da Arca Perdida, ET, o Extraterrestre, todos filmes irmãos. Aliás, ET e Poltergeist nasceram do mesmo embrião. Um filme que nunca foi realizado chamado Night Skies, que nunca viu a luz da sala de projeção. Aliás, esse filme partiu de uma história real ouvida pelo Steven Spielberg quando ele fazia as pesquisas para o seu filme de 1978, Contatos Imediatos. Mas espera aí, criança, que a gente precisa organizar essa salada. Dizer que ET e Poltergeist são filmes irmãos pode parecer uma coisa meio maluca. É um filme sobre um extraterrestre bonzinho que é esquecido na Terra e se torna amigo de uma criança e uma família algo disfuncional. E Poltergeist é um dos melhores filmes de terror já produzidos até hoje. Está na lista dos 100 melhores filmes de terror do American Film Institute. Mas vamos lá. Talvez você já tenha ouvido dizer que Poltergeist foi inspirado em acontecimentos reais que deram origem à história imaginada inicialmente por Spielberg e depois roteirizada por ele, Michael Grace e Mark Victor. Mas o que isso quer dizer realmente? Como eu disse, criança, enquanto fazia pesquisas para Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o Steven Spielberg ouviu essa história sobre uma família que tinha sofrido por meses na mão de extraterrestres do mal. Esses extraterrestres do mal faziam experimentos com os animais da fazenda e com eles também, com a família. Só não me pergunta que tipo de experimento. Bom, essa história ficou enterrada ali no limbo da memória do diretor e cerca de 1 ano e meio depois a Columbia Pictures pediu para ele uma continuação para Contatos Imediatos. O Spielberg já estava com o pé atrás com executivos de estúdios desde que ele tinha se recusado a fazer uma continuação para Tubarão e a Universal Pictures tocou Tubarão 2 sem ele e fez aquela lambança de filme terrível. Bom,
Ele então se decidiu que ia encarar a empreitada de fazer uma sequência para contatos imediatos. Essa sequência se chamaria inicialmente Watch the Skies. Ele chegou a discutir isso muito seriamente com outros roteiristas, produtores. A história de 11 alienígenas que vinham fazer experimentos na Terra para descobrir se existia vida senciente por aqui. O Spielberg estava no meio das filmagens de Os Caçadores da Arca Perdida na Tunísia quando ele recebeu o roteiro de Watch the Skies, que agora ia se chamar Night Skies, porque, bom, eles trocaram, porque existia uma linha de diálogo no filme The Thing from Another World de 1951 que usava essa expressão Watch the Skies. Se você não ligou o nome à pessoa, aliás, ao filme, The Thing from Another World teria uma refilmagem lançada em 1982 também, mesmo ano de ET e Poltergeist, que por aqui se chamou O Enigma de Outro Mundo. Pois o Spielberg recebeu o roteiro de Night Skies, em que agora 5 ETs atormentavam uma família, sendo que um deles é um ET bonzinho e desenvolve uma certa amizade com um dos filhos do casal. Ele acabou mostrando essa história para Melissa Madsen, roteirista americana responsável naquele momento por um único filme, The Black Stallion, de 1979, filme que, aliás, o Spielberg gostava muito. Bom, a Melissa estava na Tunísia para acompanhar o Harrison Ford, namorado dela na época e com quem ela se casaria logo depois, muito pouco depois. E quando ela leu o roteiro, aquela coisa da amizade entre o extraterrestre e o menino, aquilo agradou muito a moça. E ela e o Spielberg começaram a discutir essa linha de roteiro que acabou se tornando ET, o extraterrestre. Foi nesse ponto que Night Skies se tornou duas histórias diferentes. O Spielberg fez uma escolha. Night Skies estava encerrado por ele. E ET seria o seu novo projeto. Acontece que a Columbia Pictures não estava interessada numa história de ETs bonzinhos, à la Disney Club. Então eles resolveram que Night Skies tinha que sair do papel. O Spielberg já estava com um contrato de ET fechado, não tinha como dirigir o segundo projeto, então ele foi conversar com o Tobe Hooper, que tinha virado sinônimo de terror por conta de O Massacre da Serra Elétrica lá de 1974. Entre Massacre e Poltergeist, o Tobe Hooper tinha dirigido 2 filmes B de sucesso meio relativo no submundo de filmes de gênero, e disse para o Spielberg que não estava interessado em fazer filme de ficção científica, de ET, o negócio dele era terror. E o Spielberg disse, tudo bem, cara, toca aí do jeito que você imagina que é o certo. O fato é que a ligação de Spielberg com Poltergeist foi tão intensa que muita gente, na indústria até, dizia que ele deveria ter aparecido nos créditos como co-diretor, até diretor mesmo. Embora ele negue, o Tobe Hooper negue, é impossível você assistir ao filme sem enxergar o diretor, o Spielberg, em várias sequências. Na relação familiar dos personagens, no horror fantástico suburbano, no nível de pessoas comuns. Embora sejam filmes muito distintos em história e tema, ET e Poltergeist se alinham muito na estrutura, na formação dos personagens, na relação deles com o fantástico que toma o dia da família. Os Poltergeist acompanham a família Freeling, que vive em Cuesta Verde, um daqueles subúrbios americanos aparentemente idílicos. Os eventos paranormais começam com a filha caçula, Carol Anne, que é atraída por essa outra dimensão através da televisão. Simbologias à parte, criança, o filme, a história, foi construída em cima do elemento fantástico para entreter, para divertir, assustar como um filme de terror comum, mas não dá para você olhar para esse quadro geral e não enxergar a alienação da juventude americana abduzida pela televisão, o americano médio dos anos 1970, 1980, sendo tragado pelo aparelho através dos seus programas de auditório comedores de cérebros. Bom, mas voltando à história de Poltergeist, à medida que as ocorrências estranhas vão se intensificando, ficam mais evidentes, a família passa de assustada para um estranhamento divertido. As cadeiras da cozinha que se movem sozinhas, que criam uma escultura em cima da mesa, de uma virada para outra da mãe que estava ali sozinha com a filhinha Carol Anne na cozinha. Logo depois, quando o pai chega do trabalho, as duas mostram para ele como é divertido colocar a Carol Anne num ponto da cozinha e ela ser arrastada sozinha, como se escorregasse pelo chão para o outro ponto. Tudo muito divertido, espantoso, mas divertido.
até que as coisas saem muito do controle. Numa noite terrível de tempestade, com o filho do casal sendo arrancado da cama por uma árvore morta, engolido por ela, como se o tronco quisesse se alimentar dele. A Carol Anne é carregada para esse outro mundo através de um portal no armário do quarto, com a música do Jerry Goldsmith e os acontecimentos arrepiantes pontuando o horror extremo do momento de uma família comum de um subúrbio paradisíaco no mundo real americano. A construção narrativa de Poltergeist é muito rica em diálogos leves do dia a dia da família, que tem aquele sabor de Coca-Cola com cachorro-quente nas tardes dos anos 1980. E isso é equilibrado que nem numa bandeja, com horror explícito e efeitos especiais inovadores lá para aquela época. A revelação de que a casa foi construída sobre um antigo cemitério é central aqui para o enredo e simboliza as consequências do total descaso moderno com o passado, com o que é sagrado ou profano. O clímax culmina com a destruição da casa e a fuga dos Freeling, marcando o fim dessa luta emocional, sobrenatural. Mas existe aqui um elemento narrativo que eu considero muito importante, que em alguns filmes, até livros, se perderam de uns tempos para cá. Eu disse que a informação de que o condomínio todo foi construído em cima de um cemitério é uma revelação importantíssima para o entendimento do enredo. Mas vê só, criança, não existem linhas de diálogo esmiuçando isso, explicando desnecessariamente que os espíritos perturbados dos antigos moradores das covas estão revoltados com os humanos hereges que pisoteiam as suas cabeças. Isso é desnecessário. Explicar demais aqui ia ser chover no molhado, gastar linha e cena com uma coisa que é tão pulsante no entendimento da história que fica evidente para nós. E quando os Freeling buscam ajuda de parapsicólogos e da médium Tangina Barrons para resgatar a Carol Anne, e você tem a sensação de um ligeiro entremeio cômico pela presença, pela voz apertada da paranormal, e aquele jeito de falar que você liga logo aos videntes mais picaretas da televisão, bom, o divertimento muda de um segundo para o outro, assumindo novos medos messiânicos mais profundos. É quando a paranormal cita essa entidade maligna que os espíritos, até a Carol Anne, enxergam como uma criança, uma coisa que guia todos eles para longe da luz, do outro lado da televisão, no mundo além do armário do quarto dos filhos menores. Essa coisa é muito maior do que o nosso entendimento inicial, do que os nossos olhos podem perceber, do que a nossa distraída consciência consegue revelar, porque ela é essa entidade maligna, traiçoeira, que nós conhecemos como a besta. Agora, deixa eu estender essa toalha sobre a nossa mesa e analisar a história dentro da estrutura de narrativa que a maioria dos filmes e livros que a gente consome apresenta. O roteiro de Poltergeist segue muito claramente os elementos de uma jornada do herói, até de um beat sheet, a estrutura proposta pelo roteirista Blake Snyder no seu livro Save the Cat, de 2005. Eu sei, o roteiro de Poltergeist é muito anterior a esse modelo. Mas ocorre que estrutura de narrativa não é uma fórmula inventada, é uma estrutura observada. Ela já existia antes de receber os seus rótulos, os seus nomes, de ser notada e ter suas regras postas em lista. E, bom, estruturando o terror de Poltergeist em fases distintas, a gente tem o seguinte: o mundo comum e a negação ao evento, que é quando o filme introduz a família e o subúrbio onde eles vivem, com cenas corriqueiras no bairro, os maridos assistindo a um jogo de futebol, tomando cerveja. Também a dinâmica familiar, os primeiros sinais de aparições sobrenaturais, sutis e que causam estranhamento, mas que ainda podem ter alguma explicação racional. Então eles primeiro ignoram a coisa, eles negam ou não querem assumir o que estão vendo como uma coisa real. Quando não tem mais como negar, eles preferem enxergar como uma coisa divertida, porque pensar diferente perturba a existência, pelo menos até
até esse segundo ponto, até surgir o elemento catalisador da história, o ponto de virada de onde não existe mais retorno. A Carol Ann desaparece e esse evento muda a história para o drama sobrenatural, o terror elementar, visceral. Desse ponto em diante, nada mais pode ser ignorado ou negado. Terceiro, toda boa história tem os seus momentos de diversão, de jogos, aquele em que o funcionamento do mundo estranho ao nosso joga com as nossas percepções. Em Harry Potter, por exemplo, as aulas de magia, o jogo de quadribol, são esse momento. Aqui em Poltergeist, esse momento acontece nas interações dos Freeling com as forças sobrenaturais. De novo, aquela cena das cadeiras na cozinha, a Carol Ann escorregando no piso, mas também com a família e os parapsicólogos interagindo com as mesmas forças. Essas cenas ganham destaque porque é aqui que a gente começa a aprender, a entender o que está acontecendo. Esses elementos ganham destaque enquanto os eventos inexplicáveis intensificam o suspense. Mais um passo de estrutura. Midpoint, o meio da história. A conexão com a Carol Ann é estabelecida. Eles sabem que ela está viva em algum lugar. Ela está viva, talvez exista uma esperança, mas essa esperança é posta em xeque com a revelação de que alguma coisa muito ruim está com ela. A noção de perigo aumenta com a presença dessa entidade que eles chamam de a besta. Para finalizar, mais 2 passos de estrutura. Tudo está perdido e a noite mais escura. Sabe aquele momento perto do final de um filme, de um livro, onde tudo dá errado, onde os planos traçados são frustrados pela realidade do mal que se impõe? O herói já tentou todas as suas cartadas, ele está sem armas, sem munição, sem força. Não existe mais escapatória, o inimigo está por todos os lados, o cerco está se fechando. Se quiser pausar aqui esse vídeo agora e pensar em alguns filmes em que isso acontece, lá perto do final, fica à vontade. Você vai ver que esse momento está em quase todas as histórias. A família tem essa falsa vitória ao ver a Carol Ann resgatada pela Diane, a mãe. Então, com o pai longe, as crianças sozinhas no quarto, a filha mais velha fora, a Diane tentando relaxar na banheira depois de todo o mal que eles enfrentaram. Esse mesmo mal volta, agora com mais força, para o tudo ou nada. O portal do armário se abre e começa a sugar as crianças. A Diane é jogada de um lado para o outro, encara a entidade terrível e vai sendo escorraçada, jogada para fora de casa, para o buraco lamacento da piscina em construção. Os corpos do cemitério brotando do chão, um apocalipse de tempestade sobrenatural, de horror, de medo. O Steve, o pai, não consegue entrar para salvar a esposa e os filhos. Você rói as unhas, você coloca os pés em cima da poltrona, da cama e você se encolhe. Agora, para um pouquinho e pensa nesses poucos passos, nesses pequenos atos que eu citei. Não são todos de uma estrutura. Bom, esses atos estão aqui, esses elementos principais que eu queria destacar da história, para eu te fazer essa proposta. Eu queria muito que você escolhesse um desses passos e comparasse com outros filmes, livros que você tenha na mente agora. Quando for deixar os seus comentários, me conta onde você identificou o mundo comum dessa outra história. Qual o ponto de virada dela, ou a noite mais escura, que é um dos passos que eu mais gosto. A produção de Poltergeist foi marcada por várias técnicas de efeitos especiais práticos lá naquela época, como o uso de miniaturas para a cena da destruição da casa, efeitos práticos de verdade para as aparições. Sim, criança, a gente está falando de um mundo onde CGI era uma sigla muito distante no tempo. E esses efeitos foram comandados pela equipe técnica da Industrial Light and Magic do George Lucas, talvez a empresa de efeitos especiais mais celebrada daquela época. Os efeitos passavam pelo uso do zoom dolly, aquele efeito em que a câmera se afasta ao mesmo tempo que a lente vai dando zoom, que dá para nós, espectadores, a impressão de que o ambiente está se esticando. Luzes estroboscópicas intensas, holofotes refletindo na água, máquinas de vento. Mas a melhor cena continua sendo a da piscina, porque ela foi feita com esqueletos de verdade, esqueletos reais. Não foi uma escolha para causar pânico ou nervosismo na equipe técnica ou na atriz JoBeth Williams, que cai lá naquela piscina de lama, embora tenha sido esse o resultado mesmo. Os esqueletos reais foram usados simplesmente para economizar no orçamento. Ia ficar bem caro criar todas aquelas caveiras.
Isso tudo, junto com a maravilhosa trilha sonora do Jerry Goldsmith, equilibrando o tom de terror com melodias muito suaves como Carol Anne's Theme, reforçavam o contraste emocional do filme e potencializava a escolha da Heather O'Rourke para viver a Carol Anne. O Spielberg tinha optado por um elenco relativamente desconhecido, sem grandes estrelas. E isso aumentava o realismo. A gente realmente acredita que os Freelings são uma família suburbana, que podiam ser moradores mesmo de classe média num bairro planejado. Esse vídeo, na verdade, era para ter terminado aqui, mas tem duas coisas que eu queria dividir com você antes de terminar. A primeira diz respeito ao termo poltergeist, que vem do alemão e significa espírito barulhento, ou espírito zombeteiro, se você quiser. Um poltergeist é um fantasma por essência, mas tem características mais agressivas frente à passividade da maioria dos relatos de fantasmas, em que essas entidades simplesmente aparecem, somem sem maiores interações, sem prejuízo físico para os humanos. O que não significa que não deixem lá seus abalos emocionais nas pessoas que juram, acreditam de fato no que elas dizem ter visto. Historicamente, um dos casos de poltergeist mais conhecidos do mundo, reconhecidos por não ter explicação na ciência, é o caso do fantasma de Enfield, uma localidade ao norte de Londres. Durante 18 meses, a partir do verão de 1977, a família e várias testemunhas presenciais, vizinhos, jornalistas, investigadores paranormais, ouviram dentro da casa esses incidentes em que móveis se moviam sem interferência humana, saíam voando sem razão aparente, as pessoas levitavam em certos momentos e pontos da casa, ruídos inexplicáveis vinham do ar, brotavam do nada. Esse, inclusive, foi um dos casos estudados por Ed e Lorraine Warren e estão no segundo filme da série Invocação do Mal. Em comparação, Poltergeist, o filme, amplia esse conceito original do fenômeno e adiciona esses elementos cinematográficos dramáticos, como portais para outras dimensões, esqueletos emergentes da piscina. Isso vai bem além do fenômeno paranormal poltergeist como ele é definido. E foi justamente essa fusão entre realidade, ficção e imaginação que criou um dos relatos mais icônicos de poltergeists no cinema, transformando o filme num balaio de especulações, lendas e tragédias. O que nos leva ao segundo ponto que eu queria trazer aqui antes do final. Poltergeist, o filme, é cercado por essas lendas de uma maldição muito semelhante a que envolve o filme O Exorcista e o filme A Profecia. Desse aqui a gente até tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo para você assistir depois. A atriz Dominique Dunne, que interpreta a filha mais velha do casal Freeling, foi assassinada pelo ex-namorado dela meses depois do lançamento do filme. A Heather O'Rourke, que interpretava a Carol Anne, morreu muito tragicamente aos 12 anos de idade devido a complicações de saúde. Outros incidentes e rumores, como o uso dos esqueletos reais em cenas do filme, acabaram alimentando a ideia de que forças sobrenaturais estavam ligadas à produção. A maldição também inclui experiências pessoais do elenco, como a JoBeth Williams, que interpretou a mãe, a Diane, e que relatou eventos inexplicáveis na sua casa durante as filmagens. Essas histórias, reais ou exageradas, ajudaram a manter o fascínio duradouro em torno de Poltergeist e ajudam ainda até hoje. Sobre a Heather O'Rourke, ela teve nos 3 filmes da franquia, mas faleceu pouco antes do lançamento do terceiro filme. Durante toda a produção e as filmagens de Poltergeist 3, ela passou por um tratamento muito intenso para a doença de Crohn, doença inflamatória crônica do trato intestinal. Ela chegou a tomar injeções de cortisona. O problema é que, segundo informações, o diagnóstico da doença estava errado. Acabou que a Heather faleceu depois de uma crise muito aguda em que ela teve que passar por um procedimento extremamente invasivo e de risco. Ela sobreviveu a esse procedimento, mas não resistiu muito mais durante a recuperação. Mas acho que de todas essas questões sobre a produção de Poltergeist, o primeiro filme, a vida curta da Dominique Dunne a gente pode lamentar com mais tristeza, marcada por essa promessa nunca cumprida de um ótimo início de carreira. Além de Poltergeist, ela apareceu em séries como Hill Street Blues, que aqui no Brasil se chamou Chumbo Grosso, apareceu também em Chips,
ela se apaixonou e começou a namorar esse cara, o John Thomas Sweeney, que na época era ajudante de cozinha num dos restaurantes mais badalados de West Hollywood. Depois de diversas agressões num curto espaço de tempo, ela tentou se separar do cara. Só que ela foi estrangulada por ele, que ficou só 3 anos preso e depois foi solto. Uma das agressões, inclusive, foi usada em cena no episódio em que ela participa do seriado Hill Street Blues. Ela não precisou de maquiagem para as cenas que ela gravou. A violência da morte da atriz ajudou a lançar alguma luz sobre as questões de abuso e feminicídio na indústria do entretenimento americano, mas infelizmente isso parece nunca ter sido suficiente. A Dominique era filha do jornalista Dominique Dunne, mesmo nome dela, só que escrito com CK no final, que é interpretado pelo Nathan Lane na minissérie sobre os irmãos Menendez na Netflix. O caso da atriz é mencionado na série e o final do julgamento do John Thomas Sweeney aparece na abertura do 7º episódio. Cara, não dá pra assistir esse episódio sem você se sentir desesperançado, triste, realmente indignado, como o pai da Dominique naquela cena. Poltergeist foi um sucesso comercial quando foi lançado e arrecadou mais de 120 milhões de dólares globalmente. Se tornou o 8º filme de maior bilheteria de 1982. Foi indicado a 3 Oscars, elogiado pela forma como criou a narrativa de terror, pelos efeitos especiais. A frase "eles estão aqui" é considerada pelo American Film Institute como uma das mais importantes, uma das mais memoráveis do cinema. Hoje o filme é visto como um clássico do terror e equilibra os sustos com um certo quê de comentário social. A influência de Poltergeist é evidente em inúmeras produções que vieram depois e consolida o lugar desse filme no panteão do cinema. Sim, teve 2 sequências, Poltergeist 2, O Outro Lado, de 1986, e Poltergeist 3, de 1988, que expandiram a história, mas não alcançaram o impacto do original, justamente talvez pelo fato de explicarem demais uma história que, na minha opinião, já estava redondinha, já estava perfeita com um filme só. Teve também uma refilmagem de 2015 que passa longe de conseguir capturar a magia do original. Parece mais uma homenagem mal enjambrada, mal realizada, pasteurizada, do que um filme de verdade. O fato é que criança, Poltergeist transcende o status de filme de terror. É um marco na narrativa cinematográfica, na cultura popular. Combina esses elementos sobrenaturais, técnicas inovadoras, tragédias da vida real. É um filme que intriga, é divertido, te dá sustos, bons sustos, e permanece um dos maiores clássicos do gênero. Mas e você, criança? Me conta a sua relação com Poltergeist. Eu sei que dependendo da idade, esse talvez te pareça um filme meio datado, com efeitos especiais que talvez você considere capenga, e não são. Olha, o próprio CGI dos filmes de hoje é imperfeito. A gente vê vários filmes por aí em que os efeitos especiais parecem efeitos especiais tentando não parecer. Mas a história de Poltergeist, a forma como essa história é contada, me conta as suas impressões. Aliás, você tem alguma história pessoal de fantasma para contar aqui para nós? Se tiver, não se furte, criança, de escrever aqui nos comentários. A sua opinião, a sua participação aqui é muito, muito importante para a gente continuar produzindo vídeos no canal. Levar esses pitacos sobre filmes velhos e carcomidos pelo tempo, sobre livros, sobre Arquivo X, tem um vídeo novo toda quarta-feira sobre um episódio. Levar esses vídeos para mais gente. Bora?